E aqui em chicopirazu.blogspot.com.br você fica sabendo de tudo que acontece em todos os esportes. Tá aí na Superliga, caiu a invencibilidade do Osasco, que perdeu do Pinheiro jogando em casa, né? A equipe estava invicta já há muito tempo lá no José Liberati, agora não é mais. Nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo escolares, o Estado de São Paulo conquistou pela 7ª vez o título geral das competições, que terminou ontem no pavilhão oeste do Anhembi. Amanhã tem prova de hipismo no Rio de Janeiro, né, o troféu Roberto Marinho, que vai ser disputado no Rio de Janeiro. O Rodrigo Sampaio tenta fazer histórica, tenta o tricampeonato, entrada franca, o pessoal lá do Rio de Janeiro vai poder curtir. No tiro esportivo aqui em Beltrão nós temos o Adelar, né? Pai e filho dividem pódios, né? O Felipe Fusaro, que disputou os Jogos de Londres em 2012, dividiu o pódio com seu pai Érico Antônio. Os dois são apaixonados pelo tiro esportivo. Já os resultados aí do UFC, tivemos hoje pela manhã vitórias do Pyong Yu, do Yan Xiaonan, do Kevin Holland e do Luiz Smolka. Isso no card preliminar UFC na China, disputado nesta manhã. Vitórias do Alex Morono, do Yanan, do Rashad Clutter, do El Zhang, do Pyongyang Yu. O Alistair Overeem venceu também, né, por nocaute. Song Yadong e o Jin Jianliang também conseguiu vencer já no card principal. E na principal luta, o Ngannou venceu de novo o Curtis Blades, desta feita 45 segundos, suficiente para ele conseguir o resultado importante aí para o Ngannou, que quer voltar a disputar cinturão. Corinthians está em busca de Diego Tardelli, né? Seria uma solução para o ataque e uma estratégia de marketing, que seria o principal nome do Corinthians para a temporada do ano que vem. Essas movimentações já de finais de ano começando a surgir. Tivemos treinos livres em Abu Dhabi, né? Montando a pista mais rápida do mundo por lá, e Lewis Hamilton conquistando a pole position de número 83 da corrida. Amanhã tem Fórmula 1, amanhã tem o grande prêmio de Abu Dhabi. E hoje pela manhã tivemos uma derrota histórica do Real Madrid, perdeu 3-0 para o Feminino. O bairro está de 6 mil pessoas e poderia ter sido mais se não fosse o goleiro que jogou pontuar, né? Não jogou nada o Real Madrid, uma situação totalmente capaz. Nos resultados, o Flamengo está na final da Copa do Brasil Sub-17, eliminou o Santos dos Pênaltis após um empate em 1-1. O Franca venceu o São José pelo Novo Basquete Brasil e pela Taça Libertadores Feminina, vitória do Audax 1-0 sobre o Atlético Huila. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o São Paulo, que não conseguiu assumir a vaga ali que era do Grêmio. Chapecoense bateu o Sport 2-1, segue sonhando contra o rebaixamento, no Corinthians. Bahia 2, Fluminense 0 e o Ceará ganhou do já rebaixado Paraná por 1-0. Tivemos Supercopa Sub-20, quem vencer vai para a Libertadores Sub-20. O São Paulo saiu na frente, ganhou do Palmeiras 4-3 na Libertadores Feminina, goleada do Santos 6-0. No torneio APG, Flamengo e Fluminense ficaram no empate em 0-0. Tivemos ainda ontem a vitória do Brasília sobre o Joinville no Novo Basquete Brasil, 84-77. Tudo isso sendo disputado no dia de ontem, onde nós tivemos também a despedida do Coritiba, vai permanecer na Série B, e a despedida do Fortaleza, que vai jogar a Série A. Alexandro marcou aos 41 do segundo tempo. No Campeonato Espanhol, o Leganés venceu o Alavés 1-0, e no Campeonato Francês, vitória do Olympique Lyonnais 1-0 sobre o Saint-Étienne. No Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen 2, Stuttgart 0, e o Atlético Tucumã ganhou do Belgrano 3-1. Isto pelo Campeonato Argentino. Hoje tem jogaço, né? Você falando na Argentina, Boca e River decidem hoje às 18 horas a Taça Libertadores. Olha aí a classificação da Libertadores Feminina. O Iranduba joga contra o Urquiza. Quem vencer vai passar de fase. Cerro Porteño torcendo por um empate aí, sonhando ainda com a classificação. Vai jogar contra o Flor de Pátria. Jogos de hoje da Libertadores Feminina. No grupo A, Atlético Huila, o Audax, o Peñarol, União Espanhola, todos empatados. No grupo B, o Santos já praticamente classificado, 6 pontos. Colo-Colo 3, Sport Gueus 3. Desportivo Ita não tem nenhum ponto até aqui. Libertadores Feminina, tá aí os resultados, né, da última rodada. O Audax venceu o Atlético Huila 1-0, Peñarol ganhou da União Espanhola 2-0, Colo-Colo 5-0 no Sport Gueus, e a goleada do Peixe 6-0
sobre o Desportivo Ita. A gente já tinha trazido esse resultado aqui. Supercopa Sub-20, já falei também, né? São Paulo 4-3 no Palmeiras. Quem vencer esta final tem o jogo da volta. Quem vencer vai disputar a Libertadores Sub-20, representando o futebol brasileiro. É a final da Supercopa Sub-20. Na Copa do Brasil Sub-17, Fluminense e Palmeiras empataram no tempo normal. Nos pênaltis deu Flusão. Santos e Flamengo empataram no tempo normal. Flamengo e Fluminense, final carioca da Copa do Brasil Sub-17. Estamos tendo aí ainda classificação aí da Série B, ó. Fortaleza terminou com 71, Goiás joga hoje, o Avaí, a Ponte Preta, o CSA, todos brigando por uma vaga ainda na Série A, né? Só o Goiás aí. Contra o rebaixamento brigam lá, ó. O CRB, o Oeste, o Criciúma, o Paysandu, já o Sampaio Correia, o Juventude, o Boa Esporte, esses estão rebaixados. Hoje é dia de definição do Campeonato Brasileiro da Série B. Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio, os 4 primeiros. São Paulo em quinto, Atlético Mineiro em sexto, Atlético Paranaense em sétimo. Atlético Paranaense pode ir para a Libertadores porque disputa a final da Sul-Americana. Cruzeiro, Botafogo e Santos, a semifinal, né? Tenta passar pelo Fluminense aí. Bahia, Corinthians, Fluminense, Vasco, Ceará, Chapecoense. Na zona do rebaixamento hoje, Sport, América, Vitória e Paraná, né? E brigando contra o rebaixamento aí do Vasco, do Fluminense para baixo aí, todo mundo ainda. Hoje tem final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O São Paulo joga contra o Inter, uma chance tanto para o São Paulo como para o Inter de ter um título nacional neste ano de 2018, né? O São Paulo joga contra o Inter. Elo Sport e Itapirense fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Sub-20 da segunda divisão. Palmeiras foi campeão paulista Sub-20 da primeira divisão, ganhando do seu maior rival, Corinthians, na semana passada, 4-2. No Paulista Sub-15, deu São Paulo 2-1 no Palmeiras. O jogo de ida tinha terminado 0-0. O jogo da volta, jogando fora, o São Paulo Sub-15 conseguiu ficar com o título paulista. Mas no Sub-17 está terminando, mas não vai dar mais, né? O jogo de ida já tinha sido 3-1 para o Palmeiras, no jogo da volta 2-0, está terminando já o jogo agora, caminhando aí para o segundo tempo, 2-0 para o Palmeiras, e o Palmeiras campeão paulista Sub-17. Tá, então Sub-17, Sub-20 deu Verdão. Lá na cidade de Manduri, né, faltando poucos dias para terminar aí as inscrições para a 9ª corrida de rua Capitão do Verde, R$40 a taxa de inscrição. A largada vai ser em frente ao ginásio de esportes, percurso de 7 km, agora no dia 1º de dezembro a corrida. Campeonato Brasileiro, tivemos aí, já falei, né, tá aí novamente aí na tela para você, vitória surpreendente essa do Vasco, que agora tem outro paulista pela frente, o Santos na busca desesperada contra o rebaixamento. Os jogos abertos terminaram ontem e a equipe de tênis de mesa de Piraju tá aí, ó, Marcelo Renato Vaz, o Nikima, o Fernando Chiguetomi, o Augusto Manhoera, Murilo Inácio e o Rodrigo Santos, junto com o comando do professor Gustavo, fecharam na 6ª colocação no geral. Hoje tem decisão para as escolinhas de Piraju contra Riversul no Sub-15, contra Taquarituba no Sub-13 e no Sub-11. É o Campeonato Regional de Futebol de Base. Piraju nas 3 finais, contra Riversul e contra Taquarituba. Boa sorte. Quartas de final do Colinão. Amanhã teremos Taquaras B contra Real Madruga e Aludins, Taquaras A contra a Diretoria, Casa de Móveis Silva contra Gigi Lanches Ferroviário de Bernardino de Campos e HL Tintas contra a Equipe Tim. Grandes jogos no Colinão, TV Estância 6 anos. Olha aí o resultado das quartas de final do Campeonato Feminino Paranaense da Chave Ouro. Vitórias de Cianorte, Ponta Grossa avançou às semifinais, eliminou Londrina na prorrogação. Irati também avançou e Guarapuava. No Campeonato da Série Bronze, Coronel Vivida saiu na frente. Precisa só mais uma vitória, mais um empate aí para avançar a final da Série Bronze. Chopinzinho fez o mesmo, venceu o Faxinal fora de casa, vai jogar com o apoio da torcida. Daqui a pouquinho começa Atlântico Erechim e Marechal Cândido Rondon. O jogo de ida terminou 1-1. Quem passar vai para a final do Campeonato da Liga Nacional de Futsal. Grande jogo, amanhã tem Pato e Magnus, que poderia ser em Chopinzinho, mas está aí na tela, ó. A Liga Nacional decidiu aceitar o jogo no Dolivar Lavarda, e é importante destacar aqui
que não tem porquê, o campeonato todo o Pato jogou lá e só porque não comporta 2.000 pessoas tirar da cidade o jogo, né? Então, decisão acertada aí. E pelo semifinal do Campeonato Paranaense da Chave Ouro, Matelândia, a grande surpresa, eliminou o Marechal, joga a partida de ida hoje contra o Foz Cataratas. Vai ser o jogo em Matelândia. O Galo 2 Vizinhos está aí, né? Convidando o torcedor hoje às 8h30 da noite. Este jogo e valendo vaga na decisão do Campeonato Paranaense da Chave Prata, né? Então, é vencer ou vencer. O Pere, que perdeu para o Monte Sião por 8-4, tenta hoje vencer para também ir à decisão. Poderemos ter uma decisão do Sudoeste no Campeonato Paranaense da Chave Prata. 2 Vizinhos e Ampere brigando o jogo hoje também em Ampere às 8h30 da noite. Na terça-feira tem Marreco e Pato, jogo de ida do Campeonato Paranaense da Chave Ouro, semifinal. Falei do Matelândia e do Foz, e na terça se jogasse o Clássico das Penas. Boa sorte aí pro Cressol Marreco. Copa do Brasil Sub-17, novamente aí lembrando que o Fluminense passou para a decisão, vai jogar contra o Flamengo. Vitória do Novo Basquete Brasil, Pinheiros bateu Brasília 79-61, Pinheiros está bem, né? E o empate do Cerro Porteño com Iranduba 2-2 na Libertadores Feminina. E o Verdão, hein? Ficou mais perto do título, atuação de gala do Dudu, 4-0 em cima do América, jogo na quarta-feira, né? Que atuação do Verdão, né? Se o Inter não conseguiu fazer a sua parte, perdeu para o Atlético Mineiro 2-1, mas o Flamengo venceu o Grêmio, que mantém o Flamengo com remotas chances. Eu creio que o Palmeiras já é campeão. Cruzeiro 3, Vitória 0, Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, mais um gol de cabeça o Corinthians tomou. Santos e Botafogo empataram em 1-1, que tirou as duas equipes aí das chances de brigar pelo Libertadores. Campeonato Espanhol na segunda-feira tem Real Sociedade e Celta, tem Burnley contra Newcastle na segunda pelo Campeonato Inglês e o Cagliari contra o Torino pelo Campeonato Italiano. No Campeonato Brasileiro teremos na segunda Botafogo contra o rebaixado Paraná e o São Paulo contra o desesperado Sport, além de Defensa e Justiça contra o Tigre e o Lanús contra o Independiente pelo Campeonato Argentino. Isto também na segunda-feira. Amanhã, final da Copa Paulista, Votuporanguense e Ferroviária. Copa Santa Catarina, também já ritmo de decisão, Hercílio Luz contra o Brusque e o Minas encara o Corinthians pelo Novo Basquete Brasil. São jogos aí do domingão, né? Lazio contra Milan, Genoa contra Sampdoria, também se encarando pelo Campeonato Italiano. Campeonato Paraense da segunda divisão, Tapajós contra o São Francisco. E mais uma vez lembrando aí a final da Copa Paulista, Votuporanguense contra o Ferroviário. Teremos Wolverhampton contra o Huddersfield pelo Campeonato Inglês também amanhã. Parma contra o Sassuolo, Bolonha contra a Fiorentina, Empoli contra a Atalanta e Napoli contra Chievo, os jogos do Campeonato Italiano. No Campeonato Francês, Montpellier contra o Rennes, o Nice contra o Lille e o Amiens contra o Olympique de Marseille. O Bournemouth encara o Arsenal pelo Campeonato Inglês. Todos os jogos aí do domingo, né? Terminando ainda, a gente lembra que teremos Campeonato Espanhol, Atlético Bilbao contra o Getafe, o Sevilha contra o Valladolid, o Espanhol contra o Girona e o Villarreal contra o Betis. Copa do Brasil de Futebol de Areia, deu Sampaio Correia campeão 7-2 na final contra o Vitória. Muitos jogos pelo Campeonato Argentino também neste domingo. Destaque para o União Santa Fé, que recebe o Vélez, e o São Lourenço, que joga que joga em casa contra o Huracan, né? Então tá aí os jogos do domingão, que vai ter ainda no Campeonato Alemão Freiburg contra o Werder Bremen e o Borussia Mönchengladbach contra o Hannover. Pelo Campeonato Brasileiro, o América encara o Bahia e o Inter joga contra o Fluminense. O Inter já não tem mais chance de brigar pelo título, já falei. Cruzeiro e Flamengo, aqui é jogo importantíssimo para o Mengão, Atlético Paranaense contra o Ceará, o Vila Nova contra o Grêmio, o Vasco recebe o Palmeiras, tem Corinthians e Chapecoense, o Timão tentando afastar de vez a zebra do rebaixamento. Vasco e Palmeiras, o seguinte, se o Palmeiras vencer já é campeão. Inter contra Frosinone pelo Campeonato Italiano, Franca contra o Paulistano pelo Novo Basquete Brasil e Flamengo contra o Fluminense pelo torneio OPG hoje, jogo já em andamento. West Ham contra Manchester City daqui a pouco, Tottenham contra Chelsea pelo Campeonato Inglês, no Campeonato Italiano, Udinese contra Roma, Juventus contra Spal e a Internazionale contra o Frosinone. São jogos deste sabadão.
terminou aí a Copa do Brasil de Futebol de Areia, a vitória do Sampaio Corrêa 7-2. Watford contra Liverpool, Manchester contra o Crystal Palace, Fulham contra o Southampton, Everton contra o Cardiff e o Brighton contra o Leicester. Jogos do campeonato inglês hoje. No campeonato francês, Caen contra o Monaco, Dijon contra o Bordeaux, Nantes contra o Angers, Reims contra o Guingamp e o Strasbourg contra o Nimes. Parabéns aí ao Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Brasil de Futebol de Areia, né? Valência contra Rayo Vallecano, Huesca contra Levante, Atlético de Madrid contra Barcelona, jogão do Campeonato Espanhol. Esqueci de dizer que no Campeonato Francês hoje tem Paris Saint-Germain contra Toulouse no Parque dos Príncipes às 2h da tarde. Tivemos no Campeonato Espanhol, volto a dizer, Eibar 3, Real Madrid 0, pode acreditar. Série B, Paysandu contra Atlético Goianiense, CRB contra Figueirense, Boa Esporte contra Oeste, Goiás contra Brasil de Pelotas. Então tá aí os jogos de hoje: Criciúma contra o Sampaio Corrêa, Avaí contra a Ponte Preta, Juventude contra o CSA, São Bento contra o Vila Nova e o Guarani contra o Londrina. Tem jogo que já não vale mais nada, mas tem definição aí do último rebaixado e também das duas últimas vagas na Série A do ano que vem. Campeonato alemão já quase em andamento aí: Hertha Berlim contra Hoffenheim, Augsburg contra o Eintracht Frankfurt, Mainz contra o Borussia Dortmund e o Wolfsburg contra o RB Leipzig, além de Schalke 04 encarando a equipe do Nuremberg. Também Bayern de Munique contra a Fortuna Düsseldorf, daqui a pouquinho, 12h30, jogo em andamento. Taça Libertadores, grande decisão, monumental decisão, River Plate contra Boca Juniors. Campeonato Brasileiro, Santos contra Atlético Mineiro. No Campeonato do Marrecas Clube, tá aí a classificação: estilo Funelaria, Bruno Lucas Vaz em primeiro, Manutenções em Oato em segundo, Polícia Militar em terceiro, Toller em quarto, depois Central Chup Casarão das Tintas, TJ Sistemas e, por último, Clínica de Osteopatia. E a classificação também das artilharias, né? Da competição. Neste sábado, em virtude do mau tempo, não vai ter rodada. Fica remarcado os jogos de hoje para a quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. Final de semana com o campeonato de vôlei feminino no Marrecas Clube, hoje e amanhã, e no próximo final de semana com premiação em troféus e medalhas e dinheiro para o campeão, o vice e o terceiro lugar. É o campeonato do Marrecas Clube. O Magnus se preparando para o jogão contra o Pato amanhã em Francisco Beltrão e o craque Falcão se despedindo das quadras homenageado. Com homenagem da cidade, prefeito Kleber Fontana, camisa do Marreco, camisa do Norte Futsal, o diretor Ricardo Ronck entregando ao nosso amigo Marcelo Caio, tirando foto com o craque Falcão. Esse um gênio das quadras, sem sombra de dúvidas. O Falcão vai deixar saudades, né? Mesmo aí já no fim de carreira, joga o fino da bola. No Marrecas Clube tem o Marrecas CrossFit, terças e quintas com o professor Eduardo, quartas e sextas com a professora Angélica à noite, né? Então, terças, quartas, quintas e sextas, o Marrecas Cross, aí tanto com o professor Eduardo ou a professora Angélica, são os horários disponíveis aí para o pessoal. Quem tiver mais dúvidas e quiser mais informações, só procurar a portaria do clube e se informar por lá. Marrecas Cross, mais uma novidade. Clube Esportivo União vai fazer aí um jogo festivo contra o Masters do Flamengo, e o que tem de prêmio, meu amigo, 7 mil em prêmio, só o primeiro prêmio, né? R$50 o valor do ingresso para você ganhar junto e concorrer a esse super prêmio aí. Basquete no Marrecas Clube também, a galera sempre atuando, sempre jogando, né? Tem o pessoal do Masters do basquete do Marrecas, sempre uma grande festa no ginásio. Já teve torneio, já teve competição e sempre tem os jogos também ocorrendo aí no ginásio do Marrecas com o pessoal do basquete, sempre uma turma muito mais do que animada. Conhecer um pouco mais das equipes aí do Campeonato de Futebol Society, né? O Nilo tirou as fotos aí, mandou pra gente. Tá aí a galera que esteve em campo na última quarta-feira à noite. Ao fundo lá a turma da quarta jogando, e no outro campo aí a galera do campeonato fazendo aquela festa, né? O time do Inhoato também aí, uma das equipes cotadas como melhores equipes do campeonato, tanto que está na segunda colocação da competição. A equipe do Toller, que aparece hoje em quarto lugar no campeonato, mas jogou apenas 3 partidas até aqui, tem mais uma partida ainda por fazer, né? A equipe que empatou em 3-3, grande jogo na última quarta-feira contra a equipe do Inhoato.
a equipe da Polícia Militar, uma equipe muito forte, né? O goleirão Wagner, o Thiago, atleta do Norte Futsal, o Zequinha, o Renilson, Rodrigo, toda a galera que joga aí pelo time da Polícia Militar nesta super competição. O goleiro, o Chico da Polícia se machucou e com isso aí pintou a vaga para o Wagner, um grande goleiro sem sombra de dúvidas. O pessoal faz aquele aquecimento antes do jogo, sempre aquela ali esticada para evitar qualquer tipo de lesão e acaba sendo uma grande festa, sem sombra de dúvidas aí. Conversa, aquela conversa última antes do início do jogo, momento de oração, de concentração para que a bola pudesse rolar, e foi o que aconteceu na última quarta nas dependências do Marrecas Clube. Hoje tem final da ABB, né? Decisão do terceiro lugar, equipe Team contra a Resenha, e a grande decisão, meu amigo, grande decisão, equipe Team contra o Resenha. Daí na decisão do terceiro lugar, olha aí, né? Equipe Team contra a Casa de Móveis Silva. Jogaço hoje, tem transmissão lá da Rádio Paranapanema, vai ter decisão do terceiro lugar, vai ter jogo da criançada, vai ter jogo das mulheres, uma grande festa nas dependências da ABB. Terceiro torneio aberto de vôlei de areia, nós teremos aí no dia 23 de março do ano que vem, a programação 2019 do Marrecas já aberta, valor da inscrição R$ 40 por dupla e premiação em dinheiro até a quinta dupla melhor colocada. No dia 2 de março do ano que vem, o terceiro torneio aberto de futevôlei, com os iniciantes pagando R$ 40 e o livre R$ 50 por dupla. Premiação no livre até o quarto lugar em dinheiro e até o terceiro nos iniciantes. Oitava etapa do vôlei de areia feminino vai ser no dia 9 de dezembro, dupla montada por classificação. Esse é o torneio interno do vôlei de areia feminino do Marrecas Clube no dia 9 de dezembro. No vôlei feminino adulto, volto a dizer, daqui a pouquinho, né, já em andamento por lá, etapa hoje e amanhã e no próximo final de semana, dia 1º e também no dia 2 de dezembro, com premiação, troféus e medalhas até o terceiro colocado neste campeonato de vôlei. No Campeonato Master 2019, as inscrições já estão abertas, idade mínima 35 anos, inscrições até o dia 15 de fevereiro, data prevista para o início dia 23 de fevereiro, sorteio das equipes no dia 19 de fevereiro do ano que vem, tá? Mais uma vez aí, a gente trazendo informações com relação ao torneio aberto de futevôlei, categoria iniciante, premiação até o terceiro lugar em dinheiro, na categoria livre, premiação em dinheiro até a quarta melhor dupla. PFB Futebol Clube tem jogo marcado hoje na Associação da Camilote, não sabemos se será possível por causa aí do mau tempo, né? Provavelmente não teremos jogo no dia de hoje na Associação Camilote PFB Futebol Clube. Os 9 melhores do ano de pôquer do Marrecas Clube se enfrentam no dia 7 de dezembro. O primeiro colocado aí o Joelson, o segundo o Luciano, o Jackson, o Marcinho, o Cristiano, o Renil, o Everton, o Rony e o Gregon. São os 9 que estarão disputando aí quem fica com a melhor colocação no pôquer, tá bom? Mandar um abraço aqui pro Guga, pro Clodoaldo, pro Defonso, a galera lá da ABB, o Juninho Latari. Essa grande final promete ser uma grande festa e boa transmissão, né? Boa transmissão para o Adelair, para o Matheus, para toda a equipe da Paranapanema, uma grande festa. Boa sorte para a equipe Team, boa sorte para a Casa de Móveis Silva, DNA, boa sorte para quem vai trabalhar na arbitragem. Com certeza uma grande festa, um campeonato que veio para ficar, sem sombra de dúvida. Esse campeonato da ABB promete ser uma grande festa, que o tempo colabore, vai ter muita carne, vai ter muito conversa e vai ter, claro, muita festa aí para a galera. Escolinha de basquete do Marrecas Clube, treinos às quartas e sextas com o professor Eduardo, né, às quartas e sextas, das 10h30 ao meio-dia, das 3h30 às 5 nas quartas, na sexta das 10h30 ao meio-dia, das 13h30 às 15 no ginásio do Marrecas Clube, escolinha infantil aí pra galera que gosta do basquete, tá bom? Vamos aproveitar aqui e lembrar também, voltar lá para a região sudoeste paulista, vão se abrir aí as inscrições para o Campeonato Futebol Amador de Fartura. Vai dar uma moto para a equipe campeã, além de troféu e medalhas. Para o vice-campeão, R$2.000 mais troféu e medalhas. E o terceiro colocado, R$1.500 mais troféu e medalhas. Promoção da Prefeitura de Fartura com a Coordenadoria Municipal. Tivemos a final em Manduri.
Manduri foi para a final, mas não deu, né? Coab de Ourinhos ficou com o título e o Teto de Arandu ficou em terceiro e a equipe Tim de Piraju com a 4ª colocação. Parabéns, Coab de Ourinhos. Aí foto da entrega dos prêmios, né? O pessoal de verde aí lá da cidade de Manduri, Coab de Ourinhos, e aí a foto do artilheiro, goleiro menos vazado, jogador revelação, jogador destaque. Por se falar nisso, o professor Pires mandando um abraço pro Gustavo, pro Vinícius, pra galera que ficou com o título no Sub-13 lá na Estância Turística de Piraju. Outra grande festa que tivemos também, né? O pessoal dos meninos do Teto, dos Galácticos. Teve festa no futsal em Manduri, teve festa no futsal também na Estância Turística de Piraju e já em breve a bola rola para o Municipal de Futebol de Campo da Estância Turística de Piraju, como nos lembra não só o professor Pires, mas o Thiago Salles, o Osmar Nero Castilho, o inspetor, toda a galera do esporte da Estância Turística de Piraju. Lá em Manduri, estamos vendo aí fotos, momentos registrados pelo nosso amigo do Zanardo desta grande festa. Manduri tem um dos campeonatos de futsal mais tradicionais do interior paulista e foi uma grande festa com a equipe de Manduri ficando com o vice-campeonato. A torcida compareceu, prestigiou, tudo deu certo na final na cidade de Manduri, só não deu para a equipe de Manduri, que acabou perdendo a decisão, mas uma grande festa sem sombra de dúvidas, campeonato muito bem organizado e que mais uma vez mostra a potência do futsal na cidade de Manduri, né? E o pessoal de Ourinhos ficando com a taça, Arandu ficando com o terceiro lugar, olha a alegria, né, do pessoal da Coab de Ourinhos. E uma grande festa sem sombra de dúvidas, né? E depois, claro, só alegria, só comemoração, medalha, prêmio e tudo mais, foto com a família, com os amigos. Uma grande festa, o público compareceu, prestigiou, incentivou. A gente fica por aqui, um ótimo final de semana, até mais, tchau!